daqui a pouco vou apresentar para vocês porque Feira do Livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta loa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na rede sem fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui no Blitz Cultural, esse programa que é feito com tanto carinho para vocês, que é repleto de artistas, de celebridades, pessoas das mais diferentes áreas da cultura, seja atores, cantores, diretores teatrais, escritores, poetas, artesãos. Você já viu a quantidade das pessoas que passaram por aqui, de vários lugares do Brasil e do mundo. E graças a vocês, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar entrando na casa de vocês, seja através do smartphone, dos seus tablets, computadores, televisão. Nós estamos sendo transmitidos para mais de 175 países, mais de 1000 cidades só do Brasil, tendo um alcance aí mensal de quase 10 milhões de pessoas. Graças a vocês, graças a esse empenho maravilhoso. E é por isso que a gente faz com tanto carinho para transmitir para vocês aí com todo o amor possível, seja através das nossas entrevistas virtuais, presenciais, ou também nós vamos invadindo um evento, vamos no museu, vamos em algum lugar que está sendo comemorado a arte, a cultura e o entretenimento para todos vocês, para trazer o melhor aqui dessa qualidade de transmissão, para que vocês possam compartilhar e assistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês sabem, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 21h30. É só acessar o site vrtchannel.tv.br ou através dos nossos parceiros, baixar o app da própria VRT Channel ou também da Amazon. Vocês também podem acessar e baixar o app do Soul TV e diversos outros parceiros que estão sendo transmitidos em vários lugares, com vários parceiros aí possíveis. E depois que o programa passa aqui, ele é liberado no site Mundo GTV, então vocês vão lá, acessa mundogtv.com.br, que tanto a entrevista de hoje quanto todas as outras que passaram por aqui estão disponíveis para vocês. E lógico, depois de tudo isso, também vai estar disponibilizado no YouTube, Facebook, Instagram, em todas as plataformas possíveis. Gente, eu dei uma engasgada aqui, que eu tô saindo do resfriado, então eu tô com minha xícara com uma aguinha aqui para lubrificar um pouco a garganta. E tem que seguir, porque o show não pode parar. E é o seguinte, esse programa, como vocês assistiram alguns outros, tivemos parcerias aqui com diversas instituições, como foi no caso dos premiados do Book Brasil, esse prêmio magnífico. Agora, esse programa em especial, ele é uma parceria com a Rede Sem Fronteiras. A querida Rede Sem Fronteiras, vocês já conhecem, falo bastante aqui, trouxemos diversos entrevistados, seja em lives ou aqui no Blitz Cultural. Então é o seguinte, o que é a Rede Sem Fronteiras? Eu vou explanar um pouco aqui para vocês. A Rede Sem Fronteira é uma instituição que tem como objetivo dar voz ao escritor lusófono em várias partes do mundo, seja com eventos, feiras, programas de TV, web, mídia e no geral. Sempre tem algo bom ali na Rede Sem Fronteiras, então vai lá, acessa os portais, acessa as redes sociais da Rede Sem Fronteiras, tanto o YouTube quanto o Instagram, tem muita programação ali para todo gosto. É uma corrente literária e que esse ano esteve na 93ª Feira do Livro de Lisboa, com diversos escritores, diversos artistas ali. O estande da Rede Sem Fronteiras, a parte já é uma programação dentro de outra programação, porque traz muita coisa ali dentro, leva o nome dos escritores a vários lugares do mundo, porque após acabar a Feira de Lisboa ali, a Rede Sem Fronteira pega os livros e sai distribuindo em diversas bibliotecas em mais de 20 países e galerias e vários lugares que você pode, como escritor, ter seu nome ali disseminado em vários lugares.
E ali o estande da Rede Sem Fronteiras já é tabelado. O presidente lá de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sempre passa ali na Rede Sem Fronteiras, bateu o cartão ali, porque sempre está presente tanto ele como o presidente da Câmara e tantos outros. E é o seguinte, e graças a Andréa Portugal, que tem essa garra magnífica de manter firme com a mão de ferro para que possa surgir essa programação tão especial para todos vocês. Falando tudo isso, vou falar um pouquinho da nossa convidada. Ela já vai aparecer para vocês daqui a um segundo, porque é o seguinte, a minha convidada de hoje ela é bem especial, tem uma carreira aí muito bacana, está aí também com com seu livro aí, suas participações em algumas antologias. Por quê? Ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, ela é bacharel em jornalismo, já atuou como professora e redatora de web, é escritora, revisora e mentora de escrita. Olha só, gente, ainda estou aqui na metade, viu? É sócia fundadora do Clube Escreva, que ela vai explicar para a gente daqui a pouquinho o que é isso. E entre suas obras está o livro infantil Para Quando Você Crescer, além de participações em diversas antologias. E, lógico, ela é membro da Rede Sem Fronteiras, um dos motivos dela estar aqui conosco. Então, vamos falar com a mineira e mãe da Giovana e Matheus, Fernanda Diniz. Seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Muito obrigada, Daniel. Depois dessa apresentação, fiquei até em responsabilidade. Muito obrigada, uma honra, um prazer estar aqui, ser convidada do Blitz Cultural para esse papo. O prazer é todo nosso. Gente, como eu falei para vocês, estou com a voz um pouquinho embargada por causa da garganta, mas vamos para frente. Se eu der uma engolida aqui, eu tomo minha aguinha e a gente continua, porque aqui em São Paulo tá frio. Você está na Espanha, né, Fernanda? Sim, atualmente eu moro na Espanha e a gente aqui agora está no comecinho na próxima. Essa semana agora entra o verão, né? Ah, entre verão. Está naquela primavera com clima de verão, tá um clima bem agradável, bem gostoso. Aqui em São Paulo tá chegando 10, 8 graus aqui, e tá muito seco, frio à noite. Meu Deus, você colocar um aquecedor para dormir, senão aquela velha meia, né? Aproveitar, mantinha. Pois é. Fernando, então vamos começar. Eu quero primeiro saber como é que você chegou à Rede Sem Fronteiras, como você conheceu essa instituição. Daniel, foi muito assim, acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu cheguei a de Andréia, querida de Andréia, mandar um beijo para ela. Ela brinca, ela falava muito comigo assim, porque você entrou nos 45 do segundo tempo para a feira. E aí um dia eu falei para ela, de Andréia, eu acho que eu não entrei nem nos 45 do segundo tempo, eu já entrei na prorrogação. Se bobear, ia para cobrança de pênalti, porque eu conheci a rede, faltava acho que uma semana e meia, mais ou menos, para a Feira do Livro de Lisboa começar. Caramba! E foi através de uma escritora que é membro da Rede Sem Fronteiras, a Helena Fraga. A Helena Fraga, deixa eu mandar um beijão para a Helena Fraga, que tive o prazer Helena, de entrevistar. É uma um beijo para Helena. Querida, maravilhosa, que vocês podem acompanhar a entrevista que nós tivemos ali. É uma sensação a Helena, gente. Pode continuar. Nossa, Helena foi assim. E a gente se conheceu num curso de escrita, numa mentoria em comum que estávamos fazendo. E quando ela divulgou que estaria presente na Feira do Livro de Lisboa, e com representação, né? Ela não veio, não estava fisicamente em Lisboa, mas representada no estande da Rede Sem Fronteiras, com seus livros. E ela divulgou isso no grupo. Eu falei, nossa, Helena, que bacana, eu tô aqui super perto, que vontade de ter essa oportunidade também. Ela de cara já falou, me chama no privado que eu te explico, porque eu acho que ainda dá tempo. E foi uma maravilha, deu tempo, ela já me pôs em contato, ela fez aí uma ponte maravilhosa, me colocou em contato com a de Andréia, e aí a de Andréia me apresentou a proposta da rede, eu achei maravilhosa, vi que tinha tudo a ver, me tornar membro, né, fazer parte desse movimento que propaga mesmo a cultura lusófona e conhecer outros escritores. Então, naquela última semana, ali faltando uma semaninha para começar a feira, falei, não, tô dentro. A porta fechando, você passou. Eu passei, foi bem assim mesmo. E aí fui super bem recebida, super bem acolhida. Todos os membros da rede que estavam ali em Lisboa, que carinho, que delícia poder sentir essa energia, encontrar essas pessoas, conhecer, né? Eu era das escritoras iniciantes mesmo na rede, tinham algumas outras também que acabaram de chegar. E foi muito bacana, foi uma experiência. Já estou adiantando que eu acho que você vai me perguntar isso.
porque já foi tudo embolado, né? Eu me tornei membro da rede já para ir para a feira e já conheci ali os escritores e a de Andréia, os presidentes também, que estão, os vice-presidentes culturais, que estão Ah, espalhados nos mais diversos países, e foi muito bom. Me senti muito bem recebida, foi uma experiência, assim, que foi, acho que foi um marco mesmo, poder participar da Feira Internacional, a 93ª Feira do Livro de Lisboa, ah. tá ali com o meu livro e conhecer tanta gente bacana, foi muito bom. Que ótimo, viu? E para vocês que talvez não assistiu algum programa nosso, e a Fernanda falando aqui que ela está sendo representada, foi representada na Feira do Livro de Lisboa, eu já expliquei para vocês aqui como que funciona isso, e é sensacional, porque quem não pôde estar presente, quem não conseguiu estar presente, pôde ser representado pela de Andréa Portugal, que é a presidente da Rede Sem Fronteiras, e pelos a equipe dourada, que ela chama de equipe dourada, né? O Fábio, a Renata, a Nina e tantos outros ali. Gente, você ser representado, eu fui representado lá na 91ª, segunda e terceira. Primeira ainda palestrei. Você consegue palestrar, você faz lançamento, você tem seu livro exposto ali para o mundo inteiro estar te vendo. Então, o teu livro está lá em um espaço cultural onde pessoas de diversas nacionalidades estão passando. Então, a possibilidade de você ganhar o mundo e a visibilidade que você tem é muito grande. Então, você ser representado ou estar pessoalmente, lógico, calor humano é muito bacana, mas ser representado não deixa em nada devendo também, pela categoria e pela importância que o teu livro tem dentro da Feira do Livro e na Rede Sem Fronteiras, não é, Fernando? Sim, e a rede faz um trabalho tão bonito, Daniel. Eu falei que eu fiquei assim, difícil acompanhar tudo em tempo real, Hum, porque eu moro é, na Espanha, é muita coisa, né? eu consegui estar presente na feira só no último final de semana da feira, nos dias 9, 10 e 11 de junho, mas nos bastidores a gente vai acompanhando. Então, assim, a de Andréia todos os dias mandava os vídeos, os livros são alternados ali no stand da É, feira da rede, vão sendo trocados ali de posição. Então, assim, um trabalho muito justo, muito atencioso com cada escritor, para que todo mundo tenha a chance de ter o seu livro mais em destaque, mesmo que você aham, não esteja ali, porque, claro, que o autor que vai estar presente, ele acaba tendo mais oportunidade, porque ele vai ter os horários de autógrafo, os membros da rede têm essa possibilidade de fazer uma conferência com palestra. Então, assim, é um trabalho fenomenal. Eu fiquei, assim, encantada e muito honrada de poder fazer parte. E agora eu falei que eu não perco as próximas. não, Onde de eu jeito puder, nenhum. se Deus quiser, estarei presente. É um caminho sem volta. Eu, depois que entrei na Rede É um Sem caminho sem Fronteiras, volta. que família maravilhosa, que categoria que deu para minha carreira, lógico, que up. Isso aí é sem dúvida alguma, e vocês também conseguiram ver, através dos meus entrevistados aqui, o que eles falaram que a Rede Sem Fronteiras foi importante na vida e na carreira deles. Mas antes da gente continuar, e também já continuando, mostra qual que é o livro que você levou para a Feira do Livro de Lisboa. Já deixei, E já deixei ele ah, aqui. opa, já mostra pra gente aí a capa dele. Vamos falar desse livro aí. Vamos sim. Esse é o meu livro, vou colocar ele bem na frente, assim, para vocês conseguirem ver. Aham. O meu livro é um livro infantil, se chama Para Quando Você Crescer, que foi o livro que eu apresentei ali na feira e tive a oportunidade de autografar para quem foi ali no stand da rede para comprá-lo Que e lindo. apresentei também na conferência que a gente fez ao vivo, que está disponível, acredito que esteja disponível no YouTube da rede, né? Sim. Então, a gente conversou bastante sobre o livro, sobre o que me inspirou a escrevê-lo. Ele é um livro infantil, todo ilustrado, Olha, que lindo. Que bacana. e dá para a gente fazer assim, mostrar um Ah, pouquinho. inspirado em fatos reais? Inspirado em fatos reais, totalmente Opa. inspirado em fatos reais. Poxa, que delicadeza, que capricho esse livro, hein? Sim, os traços são muito delicados. Hum, A ilustradora é a Ana Paula Azevedo, ela é uma brasileira, uma baiana epa. maravilhosa. Eu já conhecia, quando eu fui publicar o livro, eu já conhecia os traços da Ana Paula e eu sabia que ela tinha, que conversava muito com o meu texto, conversava Hum, muito com aquilo que eu queria apresentar no livro Para Quando Você Crescer. Que apesar de ser um livro infantil, ele é um livro para a família toda, ele é um livro que abraça todas as famílias,
já vou falando, né, Daniel? Já Você fala, já fala. já viu que eu sou. Não, e eu tô aqui, gente, concentrado, que eu tô gostando tanto da capa dos desenhos, e eu tô aqui pensando no que ela vai falar, do que se trata a história. Já tô viajando Do antes que se mesmo dela trata? começar. O livro se trata do nascimento do meu filho em janeiro de 2020. Olha. Meu filho mais novo, o Matheus, ele nasceu exatamente no dia 23 de janeiro. E se todos se lembrarem, puxarem pela memória, é exatamente o dia em que o mundo soube que tínhamos Ixi, aí um pandemia. problema muito grande. Diz que não pode falar muito nome, porque senão derruba, né? Ouvi falar isso lá na rede, não pode falar isso no canal, enfim. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E aquilo foi num primeiro momento, como eu comentei, né, no nosso bate-papo da conferência. Naquele primeiro momento ali, finalzinho de janeiro, as primeiras semanas de fevereiro, nesse tempo a gente estava morando na Alemanha. Eu estou na Espanha há 1 ano e meio, mais ou menos. Em janeiro de 2020, no nascimento do Matheus, a gente vivia na Alemanha. E naquele momento que as notícias começaram a surgir, que tinha aí um vírus e que, atenção, tá morrendo gente, morreu muita gente aqui, a gente ainda não tinha noção de que aquilo poderia chegar até nós, né? Ainda Uhum. tinha, mas eu tenho muito, muito fresco assim na minha memória e com o passar dos meses daquele fatídico ano de 2020, eu me lembrava com tanta, era quase palpável, sabe? Me lembrar assim, a primeira notícia, nossa, no dia 28 de janeiro, nossa, teve alguma coisa na França. Será que chega aqui? Nossa. Nossa, a gente está nossa, já está na França, da China já tá, meu Deus, e agora? E aí, bom, todo mundo sabe o que aconteceu. A partir de março começaram aí os lockdowns. Na Europa a gente teve países que se fechavam mesmo, que foram Hum, coisas assim. Acho que de um modo geral, né? O Brasil também sim. teve aí seu período de lockdown muito severo, enfim. E aquilo, imaginem, eu acho que você, se alguém que está assistindo aqui é mãe, sabe como a gente fica logo depois que nasce o bebê, Nossa. né? A gente tem uma Sensibilidade, baixa né? hormonal, é um misto de emoções, é muita coisa acontecendo. E tudo aquilo em meio a um pandemônio, Uhum. tudo que estava acontecendo no meio da pandemia, aquilo tudo aflorou muito forte em mim. Então eu tinha muito medo que meu filho pegasse, que a minha filha mais velha pegasse, que um de nós era pânico geral, né? Eu falo que eu era a Uhum. louca, que as compras chegavam em casa, eu estava ali com spray de álcool Nossa. desinfetante. Eu tinha medo de Caramba. sair. Saía com o Matheus para levá-lo para as vacinas, de consultas de pediatra de rotina. Era um medo, um pânico, assim, e aquilo foi mexendo muito comigo, e Hum. vendo as notícias, e vendo tudo que acontecia. E chegava um momento que eu pensava, meu Deus, o que meu filho, porque a gente vive na era digital, Pois né? é. Daqui 10, 15, 20 anos vai estar mais ainda. Uhum. E eu tenho certeza que meu filho um dia ele vai pesquisar o que se passava no ano que eu nasci. E aí, de repente, no dia que ele nasceu, ele vai se deparar que foi a notícia mais bombástica, que estava começando algo tão Ah, grandioso, e aí ele vai pensar que no ano que ele nasceu foi um ano só de morte, de tristeza. Eu não quero que ele pense nisso, eu não quero que seja aham. essa a memória, por mais que esse seja um registro Esse fato histórico. seja real. E aí eu até falo, a introdução do livro, antes de eu começar, os versos, ele vem como uma dedicatória dizendo exatamente isso. Posso ler? Acho que Lógico. traduz melhor ainda. Para as crianças que nasceram em meio ao caos pandêmico, para as mães que viveram puerpério e isolamento de uma só vez, tudo junto e misturado. Este livro é para vocês. Um carinho na alma após um ano tão difícil. Uma lembrança dos momentos em que esses bebês foram nosso acalento, nossa esperança. Um abraço em forma de versos. Para o menino que trouxe sol e alegria aos meus dias cinzentos e de solidão. Você é a inspiração desses versos. Daqui a 10, 20, 30 anos, esse período será lembrado por tudo que trouxe a pandemia de 2020. Eu quero poder me lembrar que, apesar de todo o caos, esse ano também me trouxe esse menino risonho, que em tempos tão sombrios foi minha luz e a causa da minha alegria. Meu Mateus, meu presente de Deus. Para que na história não se tenha apenas registro de tristeza, escrevi esses versos, para gravar na memória cada momento em que você, minha criança,
não permitiu morrer em mim a esperança. Caramba, deixa eu aplaudir aqui, sinta-se aplaudida por todo mundo que está nos assistindo, Obrigada. porque que lindo, que atitude, né? Que você pegou ali, você fez um giro 360 graus na cabeça do teu filho daqui a 10, 15 anos, vai estar, o que mais, vai ser mais forte vai ser isso aí, esse carinho que você produziu. As coisas, assim, a recém-mãe, né? A mãe recém-nascida, porque nasce um filho, nasce a mãe também, né? Uhum. E a gente tem, assim, por mais que era o meu segundo, a gente tem tudo isso de preocupação. A gente pensa lá na frente, meu Deus, o que que ele vai pensar? O que que vai ser a memória que ele vai ter? Né? E aí as pequenas cenas do cotidiano, algumas cenas do dia começaram a mexer muito comigo. Por exemplo, tem uma ilustração no livro que eu amo, mas que é uma cena super real. Eu até falo eu sempre falo, eu sou repetitiva quando eu falo disso, que eu falo que a Ana Paula deixou a minha sala muito mais organizada do que ela de fato era, né? Caramba, que Mas ele lindo. está sentadinho, olhando a janela, e os versos dizem: seus olhinhos curiosos e seu sorriso banguela encantavam-se até com o balanço da árvore pela janela. É baseado, você perguntou no é baseado em fatos reais. Aqui eu estava um dia sentada, comendo, tomando café, sei lá, e ele ficava muito ali no tapete quando já se sentava. Isso aqui já tinha passado, deixava no meio da loucura, né? Isso aqui Aham. ia ser outubro, ele já se sentava, já tinha aí seus 9, 8, 9 meses. Ele sentadinho e ele gargalhava, mas ele gargalhava Caramba. porque o vento balançava a árvore da janela. Eu gravei e eu mandei esse vídeo no grupo da minha família. E eu me lembro muito bem que teve uma prima que falou assim: Meu Deus, quando começou o vídeo, ele gargalhava tanto que eu pensava que ele estava vendo televisão, porque eu Hum, comecei filmando nele e aí depois eu mostro a janela. E parecia que ele estava vendo televisão, vendo, era a árvore pela janela. E por mais linda que fosse a cena, aquilo mexeu comigo assim, meu Deus, o meu filho, ele vê a árvore só por dentro, porque a gente tem medo de sair uhum. na rua, de que algo de ruim aconteça. Então ele está aqui do lado de dentro, se encantando com a árvore, balançando na janela. Que Então, interessante, né, Fernando? Ele nasceu preso, né? Esse é o problema do acontecido. É, como a gente se priva de algo e como a gente dá valor. A criança não, que ela nem sabia o que era isso, mas como a gente começa a dar valor, quanto a gente deu valor à liberdade e às coisas pequenas durante a pandemia. E eu até cheguei a cogitar que o mundo seria melhor após a pandemia, a mas gente, a gente chegou a acreditar nisso, né, Daniel? pois Infelizmente. é, e como aumentou a maldade após a pandemia. Caramba! É, e falando ainda de dar valor a pequenas coisas, gente, vocês sabem que a gente vai entrevistando e a gente vai saindo das pautas, porque sempre que é um assunto interessante, a gente vai e volta e vamos com isso. Eu Faz lembro que, parte. eu lembro que uma vez eu estive doente há uns 10 anos atrás e eu precisei ficar internado. Fiquei internado durante 2 meses. Eu fui para uma consulta, que eu estava me sentindo mal, fiquei internado 2 meses. Não saí, fiquei 2 meses preso no hospital. Gente, vocês não têm noção. A primeira vez, depois desses 2 meses, que eu senti o cheiro de um copo de café. Eu não esqueço nunca mais, porque eu amo café, e eu fiquei 2 meses sem tomar café. Quando eu senti, eu cheirava, parecia coisa de maluco. Mas aquela privação do café mostrou quanto as pequenas coisas, um gole de café, sentar com um amigo, sorrir, ligar para alguém, tudo isso faz uma diferença muito grande. E é disso também que a Fernanda está falando, filha, poxa, vendo, sorrindo para uma. Olha que cena sensacional. Nasceu Eu tenho preso, é né? um vídeo para a posteridade, né? Pois é, que magnífico. Exatamente. É, E, E o livro traz isso, ele traz essas pequenas cenas ali do nosso cotidiano, mesmo fechados. Em momento algum eu uso, por ser, é só na introdução mesmo que eu falo, né, da pandemia em si. No uhum, livro, para ler isso para as crianças, para falar com as crianças, a gente fala de uma sombra, né, uma sombra que cobriu o mundo. uhum, Então, eu faço essa brincadeira com a sombra e com a luz, né? Então, enquanto lá fora estava cinza, aqui dentro ele iluminava tudo e assim a gente vai conversando sobre esses momentos, né? Eu falo que eu via muito tempo passar, que a gente vai tendo, tinha aquela sensação que estava vivendo, tinha uma amiga minha que falava isso, né? Vivendo o dia da marmota. Você aham. acorda e é tudo igual, é tudo o mesmo dia. Parece que você está voltando no tempo.
Pois E aí, de é. repente, eu olhava e falava, nossa, o Matheus tá ficando em pé, né? Engatinhou, volta um pouquinho. Meu Deus, já tá Ah, engatinhando. E aí você percebe que o tempo estava passando. Eu percebia que o tempo corria nesses pequenos detalhes, né? Nascia olha, que dentinho, coisa linda. engatinhando, sentadinho, lendo um livro. E Hum, isso aqui eu também tenho foto. Isso tem? eu também Oh, tenho que bacana. fotinho aqui. A Ana Paula fez um trabalho lindo. A gente fez o briefing, né? E nas conversas, ela falou: não, então me fala mais ou menos o que você quer, me envia algumas fotos e a partir disso eu vou brincar aqui. E aí ela foi genial. Gente, Tem que depois conhecer você o livro passa para o saber. Instagram da Ana Paula, no final vai passar o Tá? teu, onde encontra. Quem quiser encomendar um trabalho com a Ana Paula, ou entrar lá, seguir e elogiar, porque o trabalho dela é finíssimo, é lindo. Sim, Parabéns, viu, sim. Ana Paula? Fernanda, qual a experiência que você, então, já que você está falando do teu livro, você está colhendo após a publicação desse livro infantil? Caramba, Daniel. Bom, um dos objetivos, por que que eu quis publicá-lo, né? Porque num primeiro momento, eu até peguei, enquanto a gente estava falando, abri a gaveta e lembrei, peguei o caderninho onde eu escrevi a primeira versão. Sim. O escritor é assim, gente. É. Esse aqui é um caderninho que eu tenho, que tem vários textos meus, com data, Hum. ele já está cheio, ele já não é esse que eu uso mais, mas ele E está mas você aqui joga fora esse caderno? de jeito nenhum. O Fernanda tem Imagina. um problema que eu escrevo desde os meus 13, 12 anos, guardado ali os textos, máquina da datilografia, escrito, e as pessoas vêm, joga isso fora. Eu falei, não, quem sabe vai para o museu, guarda aí. Quando eu morrer, vocês Eu ia fazem o que falar, quiser. se eu ficar famosa, Isso é um um dia que tem manuscrito um que vale museu muito. dos textos da Fernanda, ó, tá aqui. Ótimo. Brinco. Eu falo, não é nem tanto para se eu ficar famosa, por exemplo, eu tenho um outro, que agora não está aqui, mas que eu registrei a viagem que a gente fez nesse ano de 2020, porque aí no meio do ano, que as coisas deram um pouquinho, uma aliviada, as Uhum. crianças de férias, a gente querendo sair, mas eu não queria ficar em hotel, não tinha muita segurança de hotel, restaurante, Ah, então a gente alugou um motorhome. E aí a caramba. gente fez uma viagem de motorhome com as crianças e eu tenho artrite. Então, apesar de gostar, toda a minha inspiração, eu gosto de escrever à mão, eu sofro para escrever à mão, Daniel, me Uhum. dói. Tem dia que, essa semana mesmo, passei uns dias de dor aí. Mas, Caramba. enfim, eu insisto, eu gosto de escrever à mão. Você sabe, Fernanda, eu vou te interromper em alguns momentos para não perder o fio Sem da meada. Não, problema, a gente não está batendo esqueço, papo. Fernanda, A não gente está batendo esqueço. papo. Eu escrevia muito à mão, muito, muito. E comecei a ter isso, tantas dores. Gente, vocês não têm noção. E, nossa, e cansava, cansava. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a me render, realmente. Eu tive que parar, porque eu não A gente aguentava tem que mais. equilibrar, né? Mas, por exemplo, nessa viagem de motorhome, eu quis fazer um diário da viagem, que é para eles, que é para Hum, eles saberem dessa viagem que a gente fez lá no futuro, né? Quando eles crescerem. Ainda ah, na época desse diário, eu ainda não tinha escrito os versos do livro, porque a gente fez essa viagem em julho, finalzinho de julho, começo de agosto de 2020. E os versos de Para Quando Você Crescer, que eu tenho aqui, são datados do dia, aqui já é a versão final, 22 de fevereiro de 21. hum, Mas a primeira versão que eu que foi um dia eu saindo do banho, achei aqui. Eu saí do banho e essas coisas começaram a vir, vieram umas frases, uns versos, eu escrevi. É do dia 20 de outubro de 2020. Vou até mostrar aqui. caramba, olha que bacana. Que relíquia, hein? Tem aqui exatamente, ó, os seus olhinhos, o verso que eu Leia um acabei de trechinho ler. aí. Olha aqui, o verso que eu li, os seus olhinhos curiosos, seu Hum, sorriso, aí tinha seus olhinhos curiosos, seu olhar curioso, que aí vem, né, não sei o que vai dar de ah. rima, vamos ver o que vai. Sabe Poxa. assim, é riscado, ó, é Hum. flow, é fluxo de escrita mesmo. Gente, isso é a mente do escritor, viu? Tá aí, transcrito. É assim que funciona os papeizinhos escritos, gravar alguma coisa no celular para não esquecer. É mais ou menos por aí que vai. Exatamente. Então, aí, ó, eu escrevi no dia 20 de outubro. Então, o diário da viagem do motorhome, eu nem tinha tido a ideia do livro ainda, eu quis fazer um diário para eles, para contar da nossa primeira experiência fora, saindo de casa, no meio daquele caos todo. Foi
a primeira viagem do Matheus, né? Ele tinha Hum, 5 para 6 meses. Então e eu fiz um diário mesmo de viagem escrito. Então, assim, são caderninhos que a gente vai pegando amor, porque aí tem um é. para essa viagem, tem um para aquilo, tem um para isso, tem um para. Vai indo, vai indo. O que Ah, eu tenho, o que eu escrevo atualmente, quando vem vontade de escrever à mão. Aí eu escrevo, ó, combinando com a minha roupa. é, Aí esse aqui, aí esse tem umas. já Tem uns... aconteceu. Você é destra ou canhota? Eu sou destra. Já aconteceu de sentir muita dor, tentar escrever com a canhota? Dá vontade. Tem hora que eu falo, vamos mudar, vamos. Pois é. Sabe que Poxa, que quando eu tinha, com 17 anos, eu quebrei o meu braço direito Hum, e eu estava exatamente perto de prestar vestibular, fazer as provas de vestibular, e eu falei, não posso cancelar, preciso dar um jeito, né? Preciso me virar. E eu aprendi a fazer algumas coisas com a mão esquerda. Acabei pedindo exame especial nas provas que eu fui fazer. hum, Acabou que foi só uma que eu fiz como exame especial, as outras eu já tinha tirado o isso. gesso e consegui escrever com a direita mesmo, mas criei uma certa habilidade, né? Hoje já não tenho mais, mas na época treinei bastante a mão esquerda para fazer algumas coisas no Pois tempo é, de tem essas vestibular. loucuras também da gente. Acho que agora Ô, a facilidade de digitar, a gente se É, acomoda um pouco. Então, o dia que eu tô com muita dor, mas quero escrever alguma coisa, preciso escrever algo, eu vou no computador mesmo. Esses momentos de escrita à mão são aqueles momentos mesmo de profunda inspiração, aquela vontade, nossa, veio vontade de escrever isso, eu vou escrever. ah, você já é a terceira entrevistada minha que fez viagem de motorhome, inclusive tem uma que mora no motorhome. E eu tive vontade de fazer, mas sempre tive medo. Tudo bem que no Brasil eu não faria, lógico, né? Mas bem pela segurança, gente. Uma das entrevistadas minhas, ela mora no motorhome no Brasil, é corajosa, porque a gente tem um índice de Legal. violência muito grande. Então eu não teria coragem. Mas fora, já é a terceira pessoa que fala que viajou, já está começando a me dar essa vontade de ter essa experiência também, lógico, fora do Brasil, né? É uma experiência, viu, Daniel? É uma experiência. Eu digo assim, para qualquer idade. Mas acho que com criança, mais ainda, uma aventura. Eles ficavam assim, a maior principalmente, ele era muito pequenininho, né? Não Ah, sabe, mas a maior, a gente vai dormir aqui. E ele, aqui que a gente dorme, olha, isso aqui vira cama, isso aqui abaixa, vira outra cama e tal. Mas E vocês ela param nos parques que são especiais para motorhome ou qualquer lugar vocês paravam? tem várias opções. A gente fez essa viagem pela Alemanha, atravessou para a Áustria um pouquinho, que foi um pouco fora de rota, na verdade. Mas acabamos indo parar na Áustria. É a vantagem de se estar de motorhome, né? Pois Depois é, viagem normal, você não faz isso. conhece muita Mas coisa. como a gente não conseguiu, eu queria muito conhecer um lago ali que fica no norte da Alemanha, mas era verão, alta temporada, os campings ao redor desse lago estavam todos cheios, que Hum, são os lugares específicos, né, para motorhome. E aí a gente acabou indo parar na Áustria, pesquisando ali na internet na hora, encontramos um camping. Ligamos, eles tinham disponibilidade, ficava mais ou menos 20 minutos. Então a gente foi para lá, atravessou a fronteira e acampou por ali, ficamos 2 dias. É um camping que tem ali estrutura, né? E aí você tem hum, até banheiro, restaurante, tem as coisas que você pode usar que não precisa necessariamente usar só do maravilha. motorhome. Quantos dias Mas durou tem essa viagem? 10 dias. A gente Hum, fez 10 dias de viagem. E aí tem os lugares, os parkings específicos, né? Que você tem o lugar para colocar o motorhome numa energia, numa carga de energia, porque aí você liga aquecimento, água, né? hum, Para aquecer a água. Tem os lugares específicos para você fazer como que fala, a limpeza, né? A descarga hum. do banheiro ali, porque é um banheiro químico que você carrega. Então, em alguns momentos, você tem que tirar a, Sim. né? E aí tem os lugares específicos para você fazer isso nesses estacionamentos, esses parkings específicos. Oh, que Mas teve uma bacana. noite que a gente ficou, teve um lugar só que a gente passou a noite num estacionamento normal, que tinha Ah, vaga para motorhome, mas que não tinha essa estrutura de ligar na tomada, de fazer. A gente passou a noite ali, porque ele tem também uma carga ali da bateria para você precisar do aquecedor, aquecimento de água, essas coisas, ele aguenta um pouco. Você não precisa uhum, necessariamente todas as noites estar em um lugar que você precisa carregá-lo, né? entendi.
Então, se você carrega ali, acho que 2 a 3 noites em estacionamentos normais, ele ainda aguenta. E Muito aí depois bacana. você precisa buscar Tá ele me para o convencendo, hein, Fernanda? Eu gosto bacana, muito eu disso. recomendo. Recomendo, Eu, recomendo. é, eu até tinha pensado que eu vou. Eu adoro a Patagônia, muito, muito. Gente, eu viajo sempre que eu posso, Bariloche, o Calafate, Ushuaia. Vou de novo agora em finalzinho de julho. E aqueles lagos Aí, ó. azuis, aqueles Se é um cenários. lugar, se é um lugar que você já foi, que você já conhece, por que não fazer uma experiência diferente? Pois é, E isso que eu estava tá pensando, com porque uma tem muito turma. lugar lindo, a Rota 40 lá, aqueles negócios maravilhosos, e pode despertar uma curiosidade de eu pegar um motorhome ali. Se eu pegar, eu te aviso, vou te Me marcar aí em uma conta, postagem. por favor, me conta. Maravilha. Agora me fala o que eu estou muito curioso para saber o que é esse Clube Escreva. Clube Escreva, vamos lá, Clube Escreva é meu xodózinho também. Bom, falei da escrita, né, da produção do livro, e aí esse ano de 2020 foi o ano mesmo que a escrita aflorou muito, como vocês podem ver, o caderninho. Eu Aham. já tinha aí alguns outros projetos, já estava bem focada em escrever. Tem um romance que está em desenvolvimento, que eu Eu estou adoro romance. dele, e é baseado em fatos reais também, ele é baseado numa história real, que é a história dos meus avós. Então eu já tinha esse projeto. Quando eu estava grávida do Matheus, aqui também tem o texto de um outro livrinho infantil que eu tenho intenção de publicá-lo. O Uhum. Para Quando Você Crescer foi o terceiro, e ele acabou sendo publicado primeiro que os outros, pelo timing, né? Vamos Aham. colocar pela época. E eu escrevi já em outubro, que eu fiz esses primeiros versos. Em novembro, eu resolvi participar de uma oficina de escrita que ia acontecer online, porque foi outra coisa assim da pandemia, né? Isso que a gente está tendo agora, esse papo, a oportunidade da gente fazer esse papo, você aí no Brasil, eu aqui na Uhum. Espanha, de certa forma foi algo que a pandemia nos trouxe. A gente Nos até então não trouxe. fazia tanto isso, por mais que a tecnologia nos permitisse, a gente não fazia esse tipo de coisa. Não tinha tanto curso. Ô, Tinha um Fernando, eu vou curso te online ou falar. outro. Durante a pandemia, infelizmente, para muita gente foi muito ruim, principalmente as pessoas que perderam algum querido. Mas, gente, durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu produzi muito. Fernando, eu gravei, eu sou de cinema também, sou jornalista, sou cineasta, apresentador, escritor. Gravei um curta-metragem durante a pandemia, que inclusive foi selecionado em vários lugares do mundo. 2 livros saíram. As parcerias de entrevistas com diversas personalidades maravilhosas que vocês conhecem, muitos deles, só buscar lá nas minhas entrevistas. Então, durante o tempo que a gente ficou recluso, eu Uhum. colhi muitos frutos, graças a Deus, colhi muitos frutos. Foi muito bom. Isso aí eu não Sim, posso a gente negar. teve. Para mim, infelizmente, algumas pessoas não foram, mas eu não posso Sim, reclamar. não. Até eu não comentei, a gente esquece, né, que não é todo mundo que assistiu uma entrevista que vai assistir a outra, então muita gente não sabe. Eu perdi o meu pai durante a pandemia Poxa vida. para o vírus, então foi Hum, assim, foi algo que também mexeu muito comigo durante todo esse período. E aí você tá ali vivendo esse processo de ficar em casa, né? A reclusão, você ficar ali com a criança. A gente do outro lado do mundo. E o meu pai faleceu em setembro. hum, Então, foi muito isso que eu falo, sabe? Assim, de alguns dias, tem um trecho aqui que eu falo, teve dias que eu fui em Fortaleza, em outros eu precisava de colo. E hum. teve muito momento ali que eu falava, eu não vou conseguir. Cara, eu não quero nem sair da cama. Nós estamos vivendo o caos, meu pai acabou de morrer, eu não tive nem chance, não fui, não me despedi, tá tudo, sabe, tava tudo tão confuso, tão Turbilhão, né? bagunçado, tão dolorido. E aí eu lembrava, mas eu tenho 2 crianças ali que eu preciso cuidar, eles precisam de mim, né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar inteira. Não é fácil, mas era isso que me dava força, era pensar que eu tinha aqueles 2 serzinhos ali, Hum, especialmente ele, que era a Giovana, claro, também, mas a Giovana já tinha 4 anos e meio, uma coisa ou outra já faz. Ele não, ele dependia de mim para tudo, sim. né? Ele dependia de mim para pegar no sono. Hum, Então, tudo isso mexeu muito. Então, com tudo isso que aconteceu, eu tinha era o que me motivava. E a escrita se tornou algo terapêutico.
né? Hum, A escrita era o momento de fuga, o momento de colocar ali no papel tudo que eu estava sentindo, tudo que me angustiava, tudo que me, as memórias, né? As memórias com o meu pai, as não memórias que eu queria também pensar, hum. né? A possibilidade, cara, de não conhecer meu filho, né? Não teve oportunidade de ver meu filho ao vivo, de pegar no colo. Então, tudo isso foi, foi aflorando ali. E como vocês viram no caderninho, muitos textos saíram, inclusive o texto que depois virou Virou livro. essa Aí até a maravilha aí. Débora Pio, que também é da rede, uma querida, e ficou muito emocionada. Ela estava lá em Lisboa, ficou muito, muito emocionada me vendo falar do livro. Ela ainda falou: que lindo que você conseguiu fazer da dor arte, né? A dor foi Uhum, transformada em arte. Mas, enfim, nessa dedicação para a escrita, eu fui para uma oficina de escrita online que uhum. aconteceu em novembro, que reuniu principalmente mães. Tinha ali, acho que umas 300 e tantas mulheres, Caramba. numa oficina de 4, 5 horas ao vivo. E a maioria mães, porque eram 3 escritoras que escrevem muito sobre maternidade, que têm seus livros publicados e que tem aí no Instagram, vou falar o nome delas, que são umas queridas, que Pode é a falar. Rafaela Carvalho, Roberta Ferrec e a Thaís Vilarinho. Hum, E foi uma oficina de muita motivação, de muito encorajamento para essas mães e mulheres que escreviam e que tinham um certo medo, um certo receio de colocar suas palavras no mundo. Eu era uma delas, por mais que eu vinha de um Instagram de viagens, eu tinha blog de viagens, já compartilhava maternidade, vida fora do Brasil, já tinha tudo isso, mas essa escrita aqui era muito nova, era algo, né, esse lado mais uhum, terapêutico, com os sentimentos, era algo muito novo para mim. E aí participei dessa oficina, foi um momento maravilhoso. E quando a oficina terminou, aquela mulherada estava em chama ali. Nossa, vamos escrever, vamos ajudar, vamos incentivar umas às outras, vamos fazer isso. E aí a gente já criou um projeto, já juntou um grupinho ali, fez um grupo no Telegram. Vamos fazer um projeto de escrita para dezembro? Vamos fazer esse projeto de escrita para dezembro. Aí a gente fez um calendário de advento, que cada uma ia escrever um texto, era um texto por dia, escrito por uma escritora diferente, com uma temática diferente. Fizemos ali o calendário de advento para dezembro. uhum, Terminou dezembro, opa, não, vamos lá, vamos pensar no outro para janeiro, vamos pensar num para janeiro. E aí 2 escritoras desse grupo, em janeiro, falaram assim, escuta, estamos aí, essa mulherada tá animada, postando esses textos nas redes sociais. E se a gente criar um espaço para colocar esses textos? A gente criar um Instagram que vai ser focado em compartilhar esses textos e incentivar, ser um lugar mesmo para incentivo dessas mulheres, para a força, para a energia que tinha ali naquela oficina, uhum. não apagar, não morrer. E essas escritoras são Úrsula Colli e Manu Bota, minhas sócias no Clube Escreva. Opa! Então, elas criaram ali em janeiro, falaram, vamos criar. Beleza, vamos criar o Clube Escreva. Vamos criar o Clube Escreva. Eu participava como escritora, estava ali com elas. E aí, em fevereiro, vou contar, eu sou detalhista, Daniel. Você é escritora, né? Em fevereiro, foi o boom daquela rede social, que hoje está mais morna, mas ainda está ali. Acho que nos Estados Unidos ela se mantém muito forte. Mas em fevereiro de 2021, o Clubhouse fez aquele boom no Brasil. Todo Hum, mundo criou conta, entrou para o Clubhouse e queria fazer. E eu, quando soube daquilo, entrei. Eu estava buscando uma guinada, porque eu não queria mais falar de viagem. Eu não queria, uhum, né? Eu era contra as viagens naquele período. Eu não queria incentivar as pessoas a viajarem e ficar propagando vírus, então eu não quero falar de viagem. Falei, o que está me movendo agora? A escrita. Falei, então eu quero falar de escrita. Aí fui para o Clubhouse para falar de escrita. E hum. aí, um belo dia, eu recebo uma mensagem da Úrsula. Ô, Fê, tô vendo que você tá lá no Clubhouse, a gente tá querendo também colocar algumas coisas do Clube Escreva lá. Você não quer ser nossa carinha? Você não quer cuidar do Clube Escreva no Clubhouse? Ah, beleza, por que não? Acho que
sou muito vamos usar o slogan da Rede Sem Fronteiras, né? Porque juntos somos São mais mais fortes. fortes. Eu acredito muito nisso, Daniel. Sim. A gente sozinho, a gente até chega, mas a gente leva muito mais tempo a chegar. Uhum. Junto, a gente chega muito mais rápido e vai muito mais E dá longe, menos né? trabalho, né? Então eu falei, claro, eu acho que somar força muito melhor. Então, assim, e aí fevereiro foi super intenso, veio março, e aí, meados de março, elas falaram: escuta, não dá para separar Clube Escreva no Clubhouse com o Clube Escreva do Instagram. A gente não tem a menor ideia de onde isso vai nos levar, mas acho que a gente precisa, né? Vamos firmar uma sociedade aí, dizer que nós somos o Clube Escreva. Você se torna oficialmente uma das sócias. Eu brinco muito que eu não me sinto no direito de me dizer sócio fundadora, mas de certa forma sim, que a gente estava ali Aham. naquele comecinho, naquele gás mesmo pós-oficina, e aí entramos nessa juntos, e aí o Clube Escreva, ele nasceu como um Instagram para dar esse incentivo às escritoras. Então, inicialmente a gente repostava os textos das escritoras lá, a gente dava um tema, criava uma proposta de escrita naquele mês, e aí todo mundo que participava escrevia, a gente repostava. Devagar, a gente foi ganhando forma e aquilo foi crescendo. Outros escritores, outras. Hoje temos escritores também, não somos só mulheres, né? Porque Hum. começou. Tanto que, se você pegar as primeiras postagens do Clube Escreva, são muitas temáticas femininas, muitas temáticas de maternidade, porque era o público inicial. E Uhum. devagarzinho a gente foi desvinculando disso, porque outros escritores foram chegando, e a gente falou, opa, está começando a crescer, então vamos lá, o que a gente pode fazer mais? Vamos começar a dar dica de escrita? Vamos fazer um dia para dar dicas de português? Eu sou graduada em letras, então vamos fazer dicas de português? Vamos trazer resenha de livro? Vamos incentivar a leitura também? E aí, devagarzinho, a gente foi criando ali uma grade de postagens. Esse projeto de incentivo à escrita virou um projeto que se chama Escrita Coletiva, Uhum. completamente gratuito. Todos os escritores, você, escritor que está vendo, que tem vontade de participar, vem para o clube. Maravilha. Já, A já, já diferença, sou um candidato a entrar nesse clube aí também, viu? e bom, vai ser super bem-vindo. É, a única coisa é que, assim, apesar de ser um projeto gratuito, são vagas limitadas, porque é um projeto mensal. Então, a gente Uhum. posta um texto por mês. Mas a gente dá a proposta de escrita daquele mês. Então, esse mês a gente está lá com um tema de primeiro amor, já que temos a temática do Dia dos Namorados. Trouxemos aí para escrever sobre o primeiro amor, que pode Uhum. ser o que você quiser. Já teve amor ali por bicho, já teve amor de livro, de escritor, já teve de tudo. Vamos lá com Aham. esse tema agora. Então, todo tema, a gente já está com o tema de julho, não vou contar, porque as Aham. inscrições vão Faça sair parte semana que do vem. clube lá para você saber, Faz para parte do vocês clube ficarem para por saber. dentro. Então, assim, todo mês a gente inova trazendo uma proposta de escrita diferente. E aí, em fevereiro do ano passado, quando nós completamos um ano de Clube Escreva, nós resolvemos dar um presente para os nossos escritores e publicamos a coletânea do Clube Escreva, que eu tenho aqui em mãos, que aí eu sou uma das idealizadoras, né, junto com a Úrsula Colli e Malu Mota. Aham. Beijo, queridas, certeza que elas vão ver depois. E depois de um ano de clube, aí a gente foi criando também outros produtos. Então, hoje a gente tem produtos pagos, a gente tem a escrita VIP, surgiu de uma demanda dos escritores que participavam da escrita coletiva. Ah, Hum. vocês não podem revisar o texto? Vocês não podem comentar? Bom, não dá para fazer isso dos 30 textos que vêm para a escrita coletiva, mas dá Hum. para a gente fazer um grupinho VIP, e aí esse grupo VIP tem os nossos comentários, a correção, a revisão gramatical, ortográfica. Então, aí a gente criou a escrita VIP. A gente tem um clube do livro, que é para incentivar também a leitura e apoiar as escritoras independentes. A gente bate um papo com essa escritora no final do mês. Então, já Uhum. vamos completar agora um ano de Clube do Livro. A gente já conversou com a Andréa Del Fuego, por exemplo, foi o nosso livro de maio, se eu não me engano, não, abril. A gente conversou com ela em maio, mas foi a leitura de abril. Então,
são projetos, apesar, a Andréa Del Fuego já não é independente, né? Mas ela foi um Ah, aprendizado, né? Uma escritora com prêmio Saramago, poxa, foi oh, uma alegria aí. trazê-la no clube. Mas temos também escritoras independentes que já participaram com a gente, Lúcia Moro, Paloma Vai ou Amanda Bonatti, vou tentando lembrar os nomes aqui, mas se vocês visitarem o clube, a gente tem lá as resenhas. Uma delas que mora aqui em Portugal e que foi lá na feira para me ver, que é a Débora Strogo, que a gente leu ela esse ano, foi Ah, muito que lindo. bacana. E a gente teve a E- chance de desvirtualizar ali na feira. Então é isso. E aí nasceu a coletânea. O ano passado a gente publicou a coletânea um, que é um livro muito bacana para escritor também, que a gente traz as propostas de cada mês. Então, cada Hum, vez a gente tem a proposta. Então, se você quiser usar o livro também como inspiração de escrita, né? uhum. É um exercício que é um livro que tem exercícios de escrita. A coletânea do Clube Escreva, além de ter alguns textos inspiradores, tem ali 12 propostas diferentes, Olha que né? E interessante. agora a gente agora está trabalhando, já abrimos as inscrições, já recebemos os textos, estamos agora na fase de organização para a publicação da coletânea volume 2. Que ótimo. Ô, falando em coletânea e antologias, qual que é a importância para quem está nos assistindo, principalmente para os escritores novos ou que não têm condições de publicar o seu livro solo? Qual a importância de participar de uma antologia, falando com uma pessoa que entende de antologia aí? Nossa, pessoa que entende de antologia. Olha, Daniel, participei de muitas, tenho até todas elas aqui, acho que todas elas aqui comigo, com exceção das que vão sair esse ano. Mostra. Mas aqui, as minhas primeiras que eu participei, que foi a Coletânea Mães, depois participei do Universo Feminino, com a palavra mulher. Esse aqui também é fruto dessa oficina que eu comentei, que a gente fez em novembro. Todas as escritoras desse livro são escritoras que participaram dessa oficina de novembro, Caramba. que eu brinco que ele casa com o meu livro, que esse é para quando você precisar de colo. Mas esse é para as Hum, mães, são cartas de mães para mães, é um livro de cartas de mães para mães. E eu acho que assim, primeiro, vamos lá, primeiro ponto, você ainda não tem como publicar o seu livro. Você ter o seu texto publicado no livro é muito gratificante, sim. né? Eu acho que é algo que se torna o que a gente quis presentear com a coletânea do Clube Escreva. Vamos presentear nossos escritores com a realização do sonho de ter o seu texto publicado num livro físico, né? Não só na Uhum. internet, mas no livro. Então, primeiro, é a realização de um sonho. Segundo, é a possibilidade do seu nome ficar conhecido, chegar a outros leitores, né? A coletânea, ela chega a muita gente, as antologias Então, é, é muita força junta, muita gente é muita força publicizando, junto, né? exatamente. E assim, existem antologias, como por exemplo as do selo Flip, né, que acontece todo ano em Paraty. Uhum. São antologias super conhecidas, que reúnem contos, crônicas, poesias. Então, quem gosta dessas leituras, de diversificar a leitura, Uhum. busca esses livros de contos e de crônicas e de repente vai conhecer você ali, de repente do nada cai lá, coletando, opa, cartas de mãe para mães e tal. Aí, tem um texto da Fernanda. Nossa, gostei desse texto da Fernanda, vou procurar mais. E É aí, a isso partir disso, mesmo. ele te conhece, vai atrás. E aí, se você está prestes a publicar o seu livro, você começa a criar os seus leitores aí, né? Você vai conquistando o seu leitor através desses pequenos textos. Uhum. E Então, através eu disso a vejo pessoa como vem, vê que você tem um livro solo, caramba, então eu quero adquirir esse eu livro quero o aí. livro, exato. Eu conheci a Fernanda lá na antologia, mas ela tem um livro, quero o livro dela. Hum, Então, eu vejo como algo muito importante, muito válido para a carreira do escritor participar assim de antologias, não ter medo disso. E de uma maneira ou de outra, é uma validação do seu trabalho, né? sim. É uma maneira de você validar o seu trabalho aí como escritor, participar de antologias. Eu Manter vejo, viva a sua tão sonhada carreira como escritor, né? E depois exato, vai junta, faz mais para frente, vai ganhando experiência, tendo um network, conhecendo pessoas, se conhecem conhecer pessoas, pessoas, e aí entra em um clube, e aí consegue conhece. fazer um livro Exato, solo, conhece né? editoras, né? Porque muitas Hum, dessas antologias são publicadas por editoras renomadas, e aí você sim, conhece a editora, às vezes é até uma porta de entrada para essa editora, para você, de repente, depois apresentar o seu trabalho solo. É um caminho, sim, que eu sim, acho que é muito interessante muito para a válido, né? carreira do escritor.
falando em carreira de escritor, para você, qual que é a dimensão, então, de participar de uma instituição como a Rede Sem Fronteiras e que leva teu nome aí aos quatro cantos do mundo, leva teu livro para vários lugares, atravessando, mesmo você estando já do outro lado aí do oceano, mas a Rede Sem Fronteiras com esse tentáculo gigante, com a sua frase "juntos somos mais fortes", né? E vai levando todo mundo afora aí. Qual que é a dimensão disso para você como escritora? Caramba, eu acho que eu não consigo nem mensurar, porque é algo assim, é surreal, né? Você pensar que você está ali com seu livro numa feira como a de Lisboa, e depois seu livro pode estar na feira de Frankfurt, ou ser enviado para projetos como agora vários livros. Ontem mesmo a de André mandou um vídeo lá no grupo, vários livros sendo enviados para um evento que vai acontecer em Liechtenstein. E Pois aí você tem a é. oportunidade de ter seu Ah, livro o teu tá ali. lá também, o meu está, viu? O meu não tá, mas assim, eu não fico nem triste. Sabe por quê, Daniel? Poxa Não vida. sobrou, não sobrou nenhum livro lá na feira, Ah, como e que como eu bom. fim de todos. Muito Então, bem. assim, eu não fico triste, porque ela não tem nem livro meu para mandar para o Caramba, que bom, evento. viu? Mas Então, esse livro teu é lindo. obrigada, obrigada. Então, assim, e mais isso, até um comentário, né? A gente, uma participação numa feira com o apoio, assim, de uma instituição como a Rede Sem Fronteiras pode muito surpreender a gente, porque várias pessoas disseram, de Andréia mesmo, é super realista, quando a gente se interessa em participar da feira, ela falou, olha, não venha com expectativa de vendas, É. né? Muito maior do que o objetivo de venda é você apresentar seu trabalho, você ter a oportunidade de estar aqui e mostrar seu livro, mas pode ser surpreendente, você pode ter uma grata surpresa de sair de lá Ah, com seus livros esgotados. Os é livros eu bacana você ver levei. alguém lá na feira fazendo, tirando foto com o teu livro. Você É vê, muito nossa, na bom. mão de outras pessoas, ou postando uma foto e te marcando. Sensacional, não tem preço isso, né, Fernando? Não tem preço. Posso dar um depoimento Com que certeza. aconteceu ali na feira, para você ver a importância de você ter esse momento ali? Eu cheguei ali na sexta-feira, no dia 9, e aí eu já tinha uma sessão de autógrafos às 3 da tarde, horário de Lisboa. E aí elas montam ali, quem não viu, gente, visitem lá as redes sociais da Rede Sem Fronteiras para verem as fotos, né? No meu Instagram tem algumas fotos também, depois eu vou divulgar, mas visitem o Instagram da rede para vocês terem uma ideia da cobertura, que carinho e que Hum, delicadeza que é feita a cobertura da feira, né? Tudo que acontece tem foto no Instagram, tem vídeo, tem os flashes ao vivo, tem um monte de coisa. E do lado do stand da rede, eles montam uma mesa que é onde o autor vai ficar ali para autografar. Então, hum. eles colocam uma plaquinha ali, autor autografando, expõem seus livros, né? E você vai ficar ali naquele período reservado a você, para quem se interessa. E eu estava ali, e de repente chegou uma moça, parou do outro lado, ficou ali. Dali a pouco ela se aproximou, tímida, começou a mexer o texto, olhou. Ai, como que eu faço aqui para comprar? É aqui com você? É lá? Aí eu falei, não, é lá. Ela falou assim, não, você não vai acreditar, não estou acreditando que eu encontrei seu livro aqui. Caramba. Eu falei, nossa, como assim? Eu falei, você já conhecia? Eu já conhecia seu livro. Ele foi recomendado, eu faço um curso no Brasil, que é online também, um curso sobre parentalidade, e o livro foi recomendado ali no curso. Oi? Eu não tinha nem Opa! noção, eu não tinha noção que isso pudesse estar acontecendo. E aí eu falei, sério? Ela a professora do curso recomendou que é um livro muito bom para poder conversar com as crianças, é sobre conexão, né, de pais e filhos, é um livro que entra nessa abordagem da conexão, de valorizar os pequenos momentos, as memórias, apesar de ter o tema pandêmico, ele vai muito além disso, né, Aham. essa parte de conexão, e eu nunca achei, ela falou, eu nunca pensei que eu fosse encontrar ele aqui em Lisboa, porque eu sabia que ele estava, o meu livro está publicado no Brasil, vendido exclusivamente no site da Mante Editora. E Hum. aí, ela falou, eu estava esperando uma oportunidade de ir para o Brasil ou de alguém que viesse, não imaginei encontrar aqui. E aí eu ainda Ainda brinquei, falei, encontrar a autora. e aí eu falei para ela, eu falei, e aí os astros se alinharam para que você passasse na rua da Rede Sem Fronteiras aqui na feira, no momento em que eu estou aqui com o livro exposto e eu vou poder fazer uma dedicatória
emocionadíssima para você, porque foi um encontro assim que me emocionou muito. Aham. Eu segurei as lágrimas, fiquei ali arrepiada, falei, meu Deus, porque em alguns momentos a gente também estando do outro lado do mundo, Daniel, e o livro sendo vendido online, às vezes a gente até desacredita do nosso trabalho, né? A É gente fica, verdade. será que meu livro está chegando nas pessoas? Será que ele está chegando nas famílias? Porque acho que eu ia falar isso, acabei mudando. Um ponto que eu queria muito, quando eu decidi publicá-lo, foi pensando, no primeiro momento eu escrevi de memória para o Mateus, estava aqui no Uhum. meu caderninho para ficar. Só que depois dessa oficina e de falar, tem que encorajar, vamos publicar, falei, caramba, quantas famílias não viveram o mesmo que a gente viveu, Sim. né? Se essas palavras puderem chegar a essas famílias e, de certa forma, confortá-las, se essas crianças puderem ter esse livro no futuro e saberem como elas foram importantes, né? Vai ser algo muito legal. E aí tem até um espaço para que os pais ou quem presentear o livro para a criança possa fazer a própria dedicatória para a criança, Uhum. Olha né? que Então aqui bacana. fica um espaço para o cuidador, para quem presentear, fazer essa dedicatória e dizer para a criança, olha, você passou por isso, ou mesmo não tendo passado por isso, eu quero que você saiba dos momentos que nós vivemos aí de conexão, de união de família. E aí, quando se chama Larissa, essa moça, né? Quando a Larissa veio e me contou que o livro estava sendo indicado num curso de parentalidade e que ela ficou super feliz de passar ali no stand, bem no momento que eu estava. Caramba, eu acho que isso responde tudo, assim, a relevância, Verdade. a importância de eu poder estar ali naquele momento através da Rede Sem Fronteiras, sabe? Porque eu Uhum. podia ir embora naquele dia, mas muitas outras surpresas boas ainda vieram, mas naquele dia eu me realizei, eu falei, que coisa boa estar aqui, que bom poder estar aqui com o meu livro, que gratidão, né, à rede Que por ter realização, essa né? oportunidade. Então, acho que é isso. Que bacana. E então me fala, onde as pessoas conseguem encontrar o teu livro? O meu livro ele está no site da Much Editora, que é o Much do inglês, M-U-C-H, Uhum. mucheditora.com. Mas lá no meu Instagram, vamos facilitar a vida das pessoas, Boa. no meu Instagram tem o link direto para compra. Então, se você visitar meu Instagram, que é Fernanda Diniz, escritora, tudo junto, Fernanda Diniz, escritora. Tem lá aquele famoso Linktree, que tem link para conhecer os projetos do Clube Escreva. Uhum. Tem o link da minha newsletter, que eu lancei há pouco tempo, e tem o link direto, que vai direto na página do livro, que aí você não precisa chegar no site da Much e ficar buscando pelo livro. Você já vai direto na página onde está o Para Quando Você Crescer. Mas eu recomendo também que passeie pelo site da Much, que conheça os outros livros. A Much tem muitos livros voltados para maternidade, livros infantis, muito lúdicos, sempre ilustrados. Então, assim, vale a pena passear pelo site. Mas na facilidade já vai direto ali no meu link, que você chega direto no livro e depois você vai passeando pelo Dá uma site conhecendo os navegada, mas outros. primeiro pega o livro aqui da Fernanda, viu? Primeiro pega Fernanda para quando Diniz. você crescer, vai. Recomendem, divulguem, falem desse livro por aí, por onde vocês forem, sigam a Fernanda. Gente, eu falei que nossa entrevista ia ser curtinha. Não foi, porque foi Não foi muito porque a Fernanda bacana. fala, tagarela, a Mas pessoa o que fala você demais. fala é tudo útil. Não tem como eu estar te cortando. Eu não consegui, já às vezes eu vou cortando uma coisa. Não tem como, é muito bacana te ouvir, ouvir Bom, teus fico livros, feliz, ouvir Daniel, né, das Leila? tuas obras, das tuas aventuras aí e desventuras também. E foi muito bacana, Fernando, a gente conversar, bater esse papo. Quero te agradecer muito por fazer parte aqui do Blitz Cultural, essa parceria com a Rede Sem Fronteiras, e dizer que foi um prazer muito grande falar contigo. Prazer todo meu, Daniel. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, pela flexibilidade com o horário, né? A gente poder fazer essa gravação. Tá sendo num domingo, gente. Posso contar essa parte, Daniel? Pode. Domingo, 3 da Daniel, tarde. o Daniel me propôs um dia de semana às 19 horas do Brasil, que dava meia-noite aqui. Falei, ai, Daniel, não judia de mim, não, porque eu fuso. E aí, Pois é, muito obrigada mesmo, viu, Daniel, por imagina. ter essa flexibilidade, da gente bater esse papo no domingo, num horário mais confortável para mim aqui, devido ao fuso. Agradeço demais o espaço, que papo gostoso, a gente nem vê a hora passar, né? Obrigada Verdade, mesmo de de fato. coração. E Gente, pode a falar. gente segue trocando, viu? Vamos Com lá, vai ser um certeza. prazer
Vai ser um prazer te receber lá no Clube Escreva. Vem escrever com a gente, vem participar da escrita coletiva e a gente vai Maravilha. se falando. Vou Você, adorar. você, escritor, procura lá também, entra no Instagram da Fernanda e vê se há vaga ainda para você, porque é um selecionado, eu vou pegar minha vaga lá também, viu? Gente, Sempre há, hein? Sempre dá. Tem que ficar ligadinho, assim, é na última semana do mês que a gente lança as inscrições. uhum. Então, tem que estar sempre ligado para poder conseguir vaga. Maravilha. Esse foi o Blitz Cultural de hoje, conversando com a Fernanda Diniz, uma escritora maravilhosa, com esse seu livro lindo, contando a história da sua vida, da experiência do seu filho, que começou ali, nasceu no começo do lockdown, e que se transformou nesse livro, que é maravilhoso. Então, eu quero falar para vocês que foi um prazer mais uma vez estar conversando aqui, dizer que tem uma semana cheia de paz, saúde, prosperidade e, acima de tudo, muito, muito, muito sucesso, que é esse sucesso que a Blitz Cultural e a Rede Sem Fronteiras estão de mãos dadas. Muito obrigado, um beijo a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, Fernanda. Tchau, Daniel. Obrigada.